Amém. Muito boa noite a todos, graça e paz. O pastor já orou, nós já preparamos um lugar, um trono para Deus, nossos louvores. Mas eu quero ainda mais uma vez me dirigir ao Senhor. Pai querido, o Senhor sempre ouve a minha voz. O teu trono e o teu reino são estabelecidos nesse lugar e nessas vidas. Nós anunciamos como igreja a chegada e a presença do reino de Deus. Em nome de Jesus, nós cortamos aqui toda a comunicação com todo espírito inimigo do Senhor Jesus. Nós declaramos que toda ação contrária ao Espírito de Deus fica não apenas intimidada, mas também desativada e cancelada em nome de Jesus. Todo poder maligno a partir de agora está acorrentado, manietado, amarrado em nome de Jesus. As mentes, os corações estão absolutamente livres. Nós convidamos o Espírito de Deus que veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir as portas das prisões, para dar vista aos cegos e anunciar o perdão. Nós te convidamos, Espírito de Cristo, Espírito Santo, chamado de promessa do Pai. Senhor, fica conosco, em nome de Jesus de Nazaré, o teu Filho amado. Amém. Amém, queridos. Hoje eu quero tratar a respeito de libertação. Esse é um assunto o qual Deus me vocacionou há muitos anos atrás, e as próximas quartas-feiras que nós vamos ter no mês de setembro, todas elas, a começar por essa, no dia da independência, o dia da liberdade, vão ser nessa mesma direção. Tem muita gente que não compreende o Evangelho. Nós ministramos no domingo passado à noite, que dentro da igreja nós temos 3 tipos de pessoas: o homem natural, que não entende nada, não faz ideia do que a gente está fazendo aqui, e nem entende a razão da tua e da minha fé. Existe o crente carnal, que ele não resolve espiritualmente, através das chamadas disciplinas espirituais, a sua vida, e tem um homem espiritual, esse vive na fé, é amigo de Deus, é amado por Deus, Deus o ama, ele ama a Deus. Eu vou dizer alguma coisa para vocês. Tem muita gente que ignora isso. Em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: então, mais uma vez, tem uma versão que diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou o rei Davi a um pecado. O inimigo ele tem uma maneira muito ligeira, muito inteligente de afastar você de Deus ou manter você longe de Deus, de convidar você a desobedecer a sua palavra. A palavra de Deus, gente, não é uma prisão, não é uma camisa de força, não. Quando Deus diz para você, não faça, Ele não está dizendo para você, eu estou negando para você algo que vai te fazer feliz, tipo, não, você não vai fazer porque eu estou com raivinha de você, não. Quando Deus diz não faça, Ele está te protegendo para você não se machucar. Quando nós somos convidados ao pecado, nós somos convidados a experimentar prazeres e sabores. E eu já vou dizer para você, Deus, ele não é contrário ao prazer, porque quem deu prazer para o homem foi Deus. Aliás, Deus diz para o seu próprio filho, a respeito do seu próprio filho, Jesus, em Mateus capítulo 4, e também em Lucas capítulo 4, esse é o meu filho amado que me dá prazer. Deus, ele tem prazer, e ele fez e constituiu o homem cheio de sentimentos de prazer. Você sente um cheiro e uma fragrância de um perfume que te dá prazer. Você experimenta uma comida saborosa que te dá prazer. Você abraça alguém e aquele abraço te dá prazer. Mas nós temos um adversário que vai te fazer
escolher um caminho de prazer que ele é contrário ao caminho que Deus traçou para que a gente escolha ter prazer. Quando o apóstolo Paulo, e pensa um sujeito que sabia lidar com o mundo espiritual, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, verso 5, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele vai te aconselhar, ele vai me aconselhar em Efésios, capítulo 6, verso de número 11, bota para mim, Maurício. Ele vai dizer: tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, diga assim, ciladas, armadilhas, contra as astutas ciladas do diabo. Existe uma percepção muitíssimo clara e bíblica de que nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele não está satisfeito nem com você e nem comigo quando você resolve trilhar um caminho da fé. Por isso que ele vai tentar de todas as maneiras, de todas as formas, ir contra você. Então você não imagine que você não pode ser atacado, e é sobre isso que eu vou falar, sobre ataques malignos, e como você pode identificar, discernir e se livrar deles. Diz assim a palavra de Deus: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Quando a Bíblia fala sobre o final dos tempos, aprenda isso, haverá uma última e completa rebelião do ser humano contra Deus. Última. Essa última rebelião, as nações irão se levantar contra o povo de Israel, contra aquele país, contra aquele povo. Eles serão congregados, em Zacarias capítulo 14, diz, eles serão congregados, todas as nações vão se levantar contra Israel. Ali existe um vale, o vale do Megido, ou vale do Armegido, ou vale do Armagedon, depende de quem fala, depende da língua que se fala. Aquele lugar é uma planície que hoje, assim, se você pensar e buscar na internet, você vai ver plantações, pensa num lugar verde, mas é o maior planície em todo o território de Israel. Aquela planície vai levantar as nações contra Israel. Coloca para mim, por favor, tira daqui, Isaías capítulo 14, verso de número 12, por favor. Isaías 14, 12 diz: como caíste do céu, ó Lúcifer. Está contando Isaías 14, e Ezequiel capítulo 28, conta a história de um anjo que se revoltou, ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Ele vai se transformar em Satanás, esse nome que a Bíblia dá para ele. Filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas, tu enfraquecias as nações. Quando você lê o livro do Apocalipse, só que é Isaías, você vai perceber o quê? Que ele vai contaminando o pensamento das nações. Existem países que você vai hoje visitar. Eu já preguei, por exemplo, no Japão. Eles acham que Jesus é Papai Noel. Eles não fazem ideia de quem é Jesus. Eu já preguei na República Tcheca, o país mais ateu do que a Albânia. Imagina, Albânia, gente, era um país onde era proibido você crer em Deus, você só podia crer no Estado. O Estado era Deus. A República Tcheca foi sufocada na sua fé, e eles se orgulham de ser um país em que 70% das pessoas são ateus. É um país rachado entre os povos germânicos e os povos eslavos. Pensa num país que foi invadido, que foi violado, que foi arrasado, que foi reconstruído. A gente conta a história, conta sobre o açougueiro de Praga. Era um nazista alemão
que matou muita gente, ele banhou. Se eu contasse o quadro que a história conta de Praga, a cidade de Praga, que quer dizer divisão ou separação, eu ia descrever aqui um lugar aqui onde tem um banho de sangue, assim, um terror. E aquele país, ele conseguiu se afastar de Deus hoje, de tal maneira que a coisa mais difícil é você encontrar qualquer igreja de qualquer denominação. Vai na Espanha, vai em Madrid, tenta encontrar uma Assembleia de Deus, tenta encontrar uma igreja presbiteriana, tenta encontrar uma igreja batista. As igrejas estão morrendo na Europa. Eu preguei numa igreja luterana, 6 igrejas se reuniram para eu ministrar um curso chamado Sangue nos Umbrais. Eu já dei aqui na igreja há 2 anos atrás, ou ano passado, eu não recordo mais. A igreja estava à venda por €1. Pastor, nunca vi essa igreja tão cheia aqui. Eu trabalho aqui nessa igreja há 20 anos. O alemão veio conversar comigo, a minha tradutora era uma doutora que estava fazendo um doutorado, uma estudante que estava fazendo doutorado, que é aqui, nossa vizinha, da Alcance, do pastor Marciano. E ela traduzindo falou assim: pastor, ele está impressionado quanta gente veio, porque essa igreja está fechada, está entregue às moscas. Satanás, ele rouba a fé. Aonde o cristianismo não chega, os missionários apanham. Aonde o cristianismo já chegou, ele vai debilitar, ele vai enfraquecer aquela nação. E a gente tem que perceber que existe sim uma maneira muito cruel, pode voltar, para o inimigo alcançar vantagem sobre nós. Conhecer os seus desígnios é conhecer a maneira como ele opera, a maneira maligna. Quando o apóstolo Paulo escreve aos cristãos, ele fala assim: não dê jurisdição. Sabe como é que nós falamos aqui, o povo de Deus, o povo crente? Não dá brecha. Vocês já ouviram isso? Eu não uso essa expressão, apesar de ser bíblica. Em Ezequiel capítulo 22, se eu não me engano é o verso 31 ou 30, ele vai dizer: eu busquei um homem e uma mulher como intercessor para ficar na brecha. Então a brecha o que é? É o pecado, é a jurisdição, é a permissão. Um espírito imundo, ele entra na vida de uma pessoa, porque essa pessoa dá permissão. Um espírito de morte, ele é convidado. Saul se suicidou, sabe por quê? Porque aquele espírito de morte, que matou ele em 1 Samuel 31, entrou lá em 1 Samuel capítulo 15. Deus avisou ele: a rebelião é como o pecado da feitiçaria. O que é feitiçaria? É uma tentativa de você manipular o mundo espiritual, fazer um acordo, um contrato espiritual. O espírito imundo diz: se você me entregar, se você fizer para mim uma oferenda, se você entregar para mim uma comida na esquina, na encruzilhada, se você fizer um trabalho para mim, eu te faço voltar, eu te faço ter dinheiro. Ele vai sempre tocar nisso, ó. Eu vou te dar a felicidade amorosa, eu vou te dar dinheiro e vou te dar poder. São essas 3 áreas que ele vai operar. Tudo que a gente experimenta vem desses 3 pontos de infiltração, de penetração maligna. Não dê lugar, não dê permissão. Saul foi avisado: não se rebele, porque a rebelião é como a feitiçaria. Você vai deixar de ouvir a Deus. Você vai ficar procurando profeta e profetisa para falar para você, porque Deus vai parar de falar com você. Ele mantém a rebelião, gente, por 20 anos. Ele não se emenda. Aí no final da vida dele, ele procura a feiticeira de Endor. E no dia seguinte, ele se lança sobre sua espada. Por quê? Porque o espírito de morte, ele vai desejar que você mate alguém, mas no final ele vai fazer você se matar. Quando eu trato de policiais militares, escute isso, igreja, com gente que se arrepende, que trabalhou nesses esquadrões da morte, gente que fez vingança com as próprias mãos, que derramou sangue inocente, você vai ver uma constante, um denominador comum na vida deles: eles são perseguidos por um espírito de suicídio, todos eles.
É impressionante. Não é quando o sujeito mata no estrito cumprimento do dever legal, não é que o sujeito foi para a guerra e lá na guerra ele matou, não é que o sujeito, ele se defendeu, era ele ou eu, pastor, não é a Rose, está lá junto com o Leonardo DiCaprio, e aí é o seguinte, só um vai viver, porque só tem um colete salva-vida aqui, uma porta, quem vai ficar aqui em cima? Aí o moço amava a moça, ele morreu. Mas se é o moço que não ama a moça, ele ia empurrar lá para fora e subir a se salvar. É isso que ele ia fazer. E ali não é cometido crime, a lei diz que é o quê? Não, porque isso aqui não é crime, é a necessidade, é o estado da necessidade. O avião está caindo, só tem o paraquedas, aí você pega, só tem um, tchau, você fica. Só que nem tudo aquilo que a lei permite, deixa de ser pecado. Então, quando Paulo, ele está preparando o povo para a guerra espiritual, porque ele vai chegar lá em Efésios capítulo 6, toma o capacete, toma a bota, vai se armando, vai colocando a armadura, segura o escudo da fé, para você apagar os dardos do maligno. Ele está falando assim, ó, primeira coisa, protege os teus flancos, coloca a segurança na tua retaguarda, na tua frente, não dê lugar, não dê jurisdição. Quando você vê a causa de sofrimentos, você vai buscar, pastor, quer ver se está sofrendo um ataque espiritual? Falta de paixão, você abandonou o primeiro amor. Tudo te agrada, menos vir para a igreja. Se tiver que escolher entre o jogo e a Bíblia, entre a Netflix e o culto, entre o jejum e o churrasco, você sempre vai dizer não para aquilo que é espiritual. Ah, pastor, hoje não deu. Chegou um amigo na minha casa com 3 quilos de costela, com 2 linguiças cuiabana, com uma peça de picanha. Aí não deu, né, pastor? Aí eu vim. Então, existe uma maneira de esfriar lentamente. E o mundo espiritual, gente, ele não te esfria de uma vez, ele dá um furinho no teu pneu, isso aí vai esvaziando, é um culto você não vem, aí daqui a pouco você não vem no outro também, e você começa a achar que, pastor, que sem exagero, vamos deixar de ser radical. Frustração ou ansiedade fora do comum. Você vai ser surpreendido por dias que você não sabe por quê, que você está ansioso, você está quase tendo aí um pânico, um momento de um transtorno, não é síndrome, mas você vai ser surpreendido por uma ansiedade que você não sabe de onde vem, confusão sobre o seu propósito. Para que eu existo, da onde eu vim, o que eu estou fazendo nesse trabalho, o que eu estou fazendo na minha vida pessoal. Quando você não tem paz, ou vem uma irritação gratuita, de repente está tudo bem, começa uma confusão, dentro de casa, ou no teu trabalho, ou na tua empresa, ou teu chefe, ou teu empregado. Escute, o príncipe da paz é Jesus. Quando nós expulsamos Jesus, a nossa vida se torna uma confusão. Aí você tem o quê? Um desejo de deixar tudo que você começou. Você tem desejo, Deus abre uma porta, você estudar, você abandona o estudo. Deus abre uma porta para você começar um relacionamento novo com alguém saudável, alguém que aquilo vai por terra. Deus te abre um trabalho, uma porta onde se fala assim, meu Deus, é um emprego que eu sempre quis. Daqui a pouco você fala, eu vou sair. Ele interrompe o ministério, ele interrompe a carreira. Ele se sente extremamente lento, mas não é um dia, que você sabe, você ficou até tarde acordado, você foi numa festa, você foi numa vigília, você participou, você foi dirigir a noite inteira, no dia seguinte eu estou cansado, lógico, você é de carne e osso, só os anjos que estão aqui, que você não vê, é que não se cansa, você se cansa. Agora, quando isso começa a acontecer repetidamente, existe um espírito imundo que manifesta, gente, é impressionante. Você vai ungir a perna da pessoa, me dá o óleo da unção aqui que eu vou ungir, você vai ungir, manifesta esse espírito, é um espírito que acorrenta, e quando você vai ver, onde é que ele está? Quando Paulo escreve aos Romanos, que ele diz assim, não entregue os seus corpos ao pecado, como se fossem armas do diabo, Romanos capítulo 6,
ele manifesta ali. Aí o espírito imundo sai, pastor, aquele cansaço foi embora. São pessoas que têm desejo, são convertidos, de voltar para as velhas escravidões. Ele volta para a vida sexual imoral, ele volta para o vício do cigarro, ele volta para o engano, para a violência, ele abandona. Quando em Mateus capítulo 12, Jesus fala sobre isso, ele diz, quando o espírito imundo ele sai do homem, ele não sai do copo d'água, ele não sai do papel, ele não sai do microfone. E pastor, acho que tem um sabonete lá em casa que está endemoniado. Gente, vocês estão rindo, mas acontece muito. Porque existe muita gente despreparada e sem a verdade do evangelho, colocando medo em você, que você nunca devia ter. Você não deve ter medo do diabo, você tem que ter medo do pecado. Porque a jurisdição, a permissão, o lugar que você dá, é dado por causa de pecado. Então o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares, anda pastor, vocês vão ver, você está pensando que ele não anda por lugares? Anda, a Bíblia diz isso, mas ele precisa de uma pessoa, ele precisa ter descanso, ele foi expulso do céu. Como caíste do céu? Nós lemos aqui, Isaías capítulo 14, verso 12, você caiu do céu, ele ficou sem casa. Pensa um sujeito, não tem o movimento do sem teto? Ele é um sem teto. Ele foi mandado embora, ele foi receber uma carta de expulsão, e hoje ele precisa do quê? De um corpo para se manifestar. Então ele vai buscar o quê? O corpo de um ser humano para ter descanso. Ele fala assim, voltaria à minha antiga casa de onde saí, encontra ela limpa, diga limpa, vazia e adornada. A casa está ali, ele já aceitou Jesus, só que Jesus nunca foi morar lá. A casa está vazia, está limpa, está preparada para receber alguém. Sabe o que ele faz? Ele traz 7 piores. É aí que manifesta os 7 encruzilhadas, os 7 giramundos, os Exus das 7 flechadas, as 7 pombagiras da esquina. É assim que acontece. Então, quando você abandona a fé, e você fala assim, eu estou com vontade de voltar para a minha vida do barzinho, para a minha vida do mundão, e olha o que eu vou falar, isso dá prazer, e você vai começar a trocar o prazer pela santidade. 1 Pedro 5,8, o diabo não é adversário do pastor não, é seu também. Vosso adversário anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando a pessoa traga um cigarro, um charuto, ele vai consumindo, ele vai tragando. O final, sabe o que ele quer? Matar você. É isso que ele quer. Não é que ele quer que você tenha só uma vida desgraçada. No final ele quer te matar, ele é homicida. Em João 8,44, Jesus diz, ele é assassino desde o princípio. Imagina, você está saindo da igreja aqui, você sabe que tem um assassino aqui na porta. Como é que você vai sair? Hein? Saindo dando paz e amor para todo mundo? Como é que você vai sair? Ou você vai sair a tempo? Ó, vou sair atento, eu vou botar um colete balístico. Não é isso, gente? Porque você sabe que tem um assassino e Jesus diz que ele é ladrão. E o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, verso 10, é isso que ele vai fazer, matar, roubar e destruir. Ele vai só pensar em tragar você, cada um porém, agora presta atenção, a arma dele é a sedução. Em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 7, a Bíblia diz, houve guerra no céu, Satanás e seus anjos, ou o dragão e seus anjos, batalhavam contra Miguel, e Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, mas não venceram. Então ele diz que o dragão foi precipitado na terra, e com ele os seus demônios. Esse dragão, ele vai explicar, a Bíblia explica, a antiga serpente do paraíso, chamada de diabo e Satanás, aquele que
seduz. Gente, ele é muitíssimo sedutor e inteligente, mas muito. Antes de mim, antes de você, ele enganou bilhões de pessoas, bilhões. Ele não é um bobalhão, ele não é um bobo alegre. Gente, ele é de uma esperteza, ele é de uma inteligência. Se você perceber, gente, depois em casa, leia Ezequiel capítulo 28, a maneira como Deus o formou, era para ele ser um anjo admirável. Ele se tornou o maior inimigo do Senhor, e a maneira como ele não pode tocar em Deus, ele vai tentar tocar em você, ele vai tentar tocar na sua vida, ele vai tentar tocar na sua família, na sua descendência. Diz assim Tiago 1,14, cada um porém é tentado pela própria cobiça, diga cobiça, aprende isso, você vai ser tentado aonde você não tem o suficiente. Você está com fome? Transforma a pedra em pão. Aquilo que não tem sabor vai ser gostoso para quem está com fome. Eu mandei em torno de uns 20 homens do meu batalhão, quando houve a guerra em Ruanda, uma guerra civil. E eu me lembro quando voltou um capitão e falou assim para mim, quando eles veem aqueles bolsões de miséria, a ONU fica negociando caminhão de arroz, de trigo, para matar a fome, e ele fala assim, não, eu preciso é hoje. Quando aqueles bolsões de miseráveis, com 1 milhão de pessoas, eles vão passando, falam assim, pastor, eu vi. Eles passavam, tinha uma árvore. A árvore não tinha nada, pastor, era só uma árvore, com folha verde, não tinha um fruto, não tinha uma flor. Eles passavam em 1, 2 horas, não tinha nada, eles comiam. Em Moçambique, gente, ninguém me contou isso, eu vi. As crianças comem bolinho de farinha com terra. Um país de língua portuguesa, massacrado por uma doutrina maligna, que está acima de um país de primeiro mundo. Aliás, ele, junto com a Austrália, são os 2 únicos países chamados de primeiro mundo, África do Sul e Austrália, que estão no sul, o resto está tudo no norte. E ali, eles comiam bolo com terra, e aí o inimigo faz, aquilo que não tem sabor, tem sabor. A tentação age na tua cobiça. Sabe quando que você vira ladrão? Quando você acha, não é que você é pobre não, quando você acha que você tem pouco. O ganancioso, ele acha que ele merece mais do que ele ganha, então ele rouba. E o inimigo vai dizer, mas você está aí para isso, você ralou tanto, você trabalhou tanto para ganhar essa miséria? Não, o que você faz merece mais, rouba. Quando você está sozinho, escute isso, a solidão não é boa. Então o inimigo vai dizer para você, aproveita a vida, quanto te falta? 20, 30, 40 anos? E ele vai fazer você experimentar um prazer que só vai te deixar solitário. Então a tentação é uma oferta que atinge a cobiça. Hoje, um pastor amigo meu me chamou para eu comer um churrasco na casa dele. E eu comi aquele churrasco hoje, depois do 7 de setembro. E quando terminou o churrasco, a minha esposa, a pastora Fabíola, passou em frente a uma padaria que tem uns docinhos, gente. Tem um negócio chamado ninho de ovos, sabe o que é isso? São uns fios de ovos assim, que fazem um ninho, tira um ninho do passarinho, ali dentro vai baba de moça, vai um creme, ele maçarica, gente, aquilo é uma delícia! Só que eu tinha me entupido na casa desse pastor, ele me serviu também depois, um pudim, um sorvete com bolo de chocolate e flocos, eu não aguentava mais comer. Então não adiantou a minha esposa me tentar dizer, vamos parar para comer o ninho de ovo, assim, hoje não. A pessoa que está satisfeita, nunca será tentado na área que ela está satisfeita. É por isso que você diz assim, por que que ele caiu nesse pecado? Porque aquela área da vida dele era uma área de derrota. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar.
dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Mas como que esse pastor, como que esse crente caiu nessa área aqui? Olha, não deixa Satanás abrir vantagem. Tapa as tuas brechas. Aqui ele vai dizer, cada um porém é tentado pela própria cobiça, sendo arrastado, vou te arrastar. Tua mãe já te arrastou pela orelha? Já te arrastou? A minha mãe me arrastou. Minha mãe, eu morava ali perto da praia. Pensa numa praia que era boa e hoje está uma vergonha. Lá na Ilha do Governador, gente, que praia suja. Só tem urubu hoje, golfinho morto. Ainda tem golfinho morto. E eu estava jogando bola, minha mãe falava assim, Júnior, entra para tomar banho e estudar. Eu já vou, mãe. Aí tinha a segunda vez. Júnior, estou indo, só mais um pênalti. Osvaldo Lobo Júnior. Se eu não fosse dela, minha mãe já me pegou pela orelha assim, ó. Sabe aquela que você fica na pontinha do pé assim? Ó? É assim que Satanás faz com a gente. Ele puxa você, ele arrasta. A cobiça te arrasta. Ele leva você. Sabe o pica-pau, o desenho do pica-pau? Quando ele estava com fome, aí ele sentia um cheiro, aquele cheiro vinha, e ele ia voando atrás do cheiro. Sabe como é que Satanás chama suas vítimas? Cavalo. Ele manifesta e diz assim, meu cavalo, é meu aparelho, é o meu sangrador. A pessoa sente um peso no ombro. Falou, pastor, eu sinto assim, você ora, me dá uma dor na nuca, eu sinto uma faca entrando na cabeça, uma dor na bexiga, uma pontada na coluna, minha perna começa a tremer, eu tenho medo até, eu não gosto nem de chegar perto do Senhor. Isso é um forte sintoma de um ataque espiritual. Então, lembre-se disso, o que é uma tentação? É uma ação inteligente, ardilosa, que vai te iludir, que vai te enganar e vai levar ao erro por astúcia. Ah, pastor, mas é amor. Deus é amor, pastor. Ele vai levar você a racionalizar o pecado. O que é racionalizar o pecado? Essa semana eu mandei um texto para os meus pastores de um sujeito que se auto-intitula ateu não praticante. O que significa isso? Ele é ateu, mas não fica convencendo todo mundo a não crer em Deus. É isso. É um sujeito inteligentíssimo, mas essa é uma ação ardilosa. Você fala assim, olha, como é bonito o que ele fala. Só que eu vejo gente crente curtindo ele, mas o que há por trás em todas as falas inteligentes e sábias dele? O que há? Uma tentativa de te afastar de Deus, de te afastar da fé, de fazer você ignorar um princípio de Deus que é muito mais excelente. A partir da conquista da confiança é uma espécie de cilada. Pastor, mas eu confiei nele. Como que ele foi me dar esse golpe? Como que ele foi me trair? Quem te trai é aquele que faz você desarmar suas defesas. Você fala, ufa, agora eu posso confiar nele. Aí o que você faz? Você está lá com a tua guarda alta. O traidor faz você assim, não, fica tranquilo. Aí no final o que ele faz? Ele faz você abaixar a guarda e te dá um murro na boca do estômago, ele te dá um murro no queixo, ele te leva à lona. A pessoa seduzida cai num ponto cego, ela perde a capacidade de raciocinar. Ela fica enganada pelas emoções. Ela fica enganada pela sua razão. Você está vendo que a pessoa está caindo numa cilada e te fala assim, ela vem se aconselhar comigo, ó, foge disso, foge dessa mulher, foge desse negócio, não assina. Ele fala, não, pastor, está errado. E olha para mim aqui, ó, assim, ó. Eu já estou careca de ensinar, a pessoa continua, e não é uma vez não, ela cai uma vez, a pessoa cai outra vez, ela sempre acha que ela tem razão, porque a tentação rouba a capacidade da gente de quê? De julgar, é isso, ela captura o juízo. A tentação faz você pensar só no prazer. Aí,
Compra agora, eu te dou um empréstimo agora. Você vai começar a pagar em janeiro do ano que vem. Olha para mim. Existe almoço grátis, gente, para alguém? Não existe. Esse juro vai te pegar lá na frente. E ele vai galopar, que nem os 4 cavaleiros do Apocalipse galopando. E você vai galopar, pensa numa dívida que você vai arrumar. Aí você sofre um alívio, ou experimenta um alívio, mas quando chegar lá na frente, olha aqui, ó, já era para você, meu chapa. Você assinou aqui, ó, vai sair direto no teu olerite, no teu contra-cheque. Então ele te convida para algo que tem o quê? Prazer. É um encantamento. Eu nunca vou esquecer da maneira como eu vi. Você pensa em encantamento, em poção mágica. Isso é coisa da Disney, pastor. Isso é coisa dos filmes, dos desenhos animados. Você acha que não existe encantamento? Acha. Você acha mesmo que não existe sedução? Acha. Coisa mais comum que tem o Espírito Mundo manifestar, diz assim: eu enganei ele, eu enganei ela, eu enganei você, pastor. Eu atendendo a pessoa e conversando com ela, aí eu tive um discernimento, eu falei: eu te repreendo em nome de Jesus. A pessoa manifestava, dá uma gargalhada. Eu já estava aqui há muito tempo, você nem percebeu. Então a maneira sutil com que nós somos convidados ao pecado, ou somos enganados. Gente, pensa num ser que é mentiroso. Mentiroso. Ele lança a pessoa num universo que faz ela perder a noção da realidade. O objeto do desejo vai ser uma obsessão. É por isso que as pessoas são chamadas, quando você fala de opressão, o sujeito está com o espírito obsessor. Quando você fala de possessão, quando você fala de tentação, a tentação funciona assim. Em Eclesiastes, a Bíblia diz: a opressão faz o sábio enlouquecer. O sábio fica maluco, e ele vai nutrindo uma paixão por aquela causa. Você fala assim: você está destruindo a tua vida. Ele: não estou. Está destruindo. Você vai acabar sem emprego. Você vai acabar sem negócio. O gerente do banco está te ensinando a mentir. O contador está te dando um documento dizendo para você que você ganha aquilo que você não ganha. Você está mostrando para a moça ou para o rapaz uma pessoa que não existe. Não, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Olha para mim. Deus abençoa a mentira, gente? Abençoa, gente? Não abençoa. Não há nada que vai começar torto sem a bênção de Deus que vai prosperar. A não ser que você se converta. Aí quando a gente se converte, aí é a carta de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. O que ele falou lá no livro do Apocalipse? Ele escreve a igreja de Éfeso: eu tenho contra ti que você deixou o primeiro amor. Vai lá atrás, volta lá atrás, conserta a tua vida e pratica as primeiras obras. A conversão reclama para mim e para você uma mudança de vida. Foi o que a missionária Dulce falou aqui. Agora, a seminarista Dulce falou aqui. Ela leu 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, não é só lágrima de crocodilo. Pastor, eu estou triste porque eu não posso mais pecar. Não é isso. E mudar a sua vida. E se converter dos seus maus caminhos. Então, eu virei do céu e sararei a sua terra. Então, a opressão, ela traz muito medo. Acorrenta a pessoa numa vida sem sentido, apavora com medo. Pastor, eu tenho um medo horrível. Eclesiastes 7,7 está aqui o texto que eu citei. A opressão faz até o doido, até o sábio adoidecer. Enfraquece o homem, ela tem sintomas. Eu vou dar os sintomas aqui da opressão. A pessoa ouve vozes, ouve batuques, cantigas, palavrões, blasfêmias. A pessoa está sentada no culto, ela sabe o que ela ouve? Vai embora. Não acredita nesse pastor. Esse pastor não está falando a verdade. A pessoa ouve mesmo, gente. Eu não estou brincando, não. O inimigo fala. Falou com Jesus. Sabe o que o inimigo falou para Jesus?
Jesus enfraquecido, 40 dias de jejum, botou ele no pináculo do templo, tem um lugar, tem um monte das oliveiras, você desce, tem um vale do Cedron, tem um monte Sião, em cima do monte Sião tem um muro, você vê que chama Muro das Lamentações, é o muro oeste, você fica aqui, meu irmão Wesley estava com a gente lá, você chega o pináculo do templo, fica assim, ó gente, pensa um lugar alto assim, uns 20, 30 metros de altura, ele falou assim, ó, se mata, se joga daí. O diabo não botou um pensamento, falou com ele. Uma pessoa oprimida ouve vozes, impedimentos para ler a Bíblia e orar, apresenta dons mediúnicos, atração por tudo aquilo que é oculto. Você vai no culto, você vai ler a Bíblia e dorme. Não é que ele teve aquela noite, 2, 3 noites, ele está morto de cansado, não. Todo culto ele dorme, perturbação no lar, sem causa aparente, sintomas emocionais, pensamentos e sentimentos incontroláveis. Quem que lembra aqui do Pedrinho Matador? Alguém já falou desse jeito, Pedrinho Matador? Psicóloga, sabia? Pedrinho Matador é o maior serial killer brasileiro. Ele matava as pessoas dentro da cadeia. Como é que ele sabia disso? Ele disse que ele era acordado, hoje ele se converteu. E o pastor Pedrinho, o pastor Joãozinho, que fez a libertação dele, é pastor da primeira igreja batista em São José dos Campos. Não é da igreja batista da cidade, não. PIB de São José dos Campos. Ele que fez a libertação desse homem. Ele tinha aqui, ele carregava no pescoço uma guia, daquela preta e vermelha, que os orixás dão para a pessoa, para proteção. Gente, ele matava as pessoas com a mão. Ele encontrou o pai dele dentro da prisão. Quando o pai dele viu ele nem sabia que era o pai dele. Aquele senhor se urinou de medo. Aí perguntaram, por que você urinou? Ele é meu filho. Ele foi lá, matou o pai. É um escândalo que eu vou fazer, e tem adolescentes aqui. Mas ele matou o pai e comeu o coração dele. Se eu pegar os vídeos que eu tenho e mostrar para vocês, batistas, bom presbiterianos, vocês caem para trás de ver a sujeira, a imundice que é um espírito imundo governar a vida de uma pessoa. Esse Pedrinho Matador, ele sabia que tinha que matar alguém, por quê? Porque o próprio carcereiro deixava a cela dele aberta. Ele ia tentando abrir uma por uma, que ele encontrava a cela aberta, ele sabia que era para matar. Ele se orgulhava, não, eu só mato estuprador, eu só mato assassino que matou mulher, o covarde. Esse homem, gente, ele matou mais de 100 pessoas. Só que ele era celebrado pela Bíblia, ele tinha uma obsessão, ele tinha um pensamento que nem o maníaco do parque. Uma figura de um outro serial killer, que andou em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, ele sequestrava o sedutor, o psicopata, ele é muitíssimo sedutor. Ele não tem amor nenhum pela tua vida, mas ele tem muito amor pela vida dele. Ele quer poder, ele quer prazer, ele quer se Gente, pensa um sujeito que ele gosta de fazer o mal. Ele tem prazer em ver as pessoas sofrendo. Eles têm surto de agressividade, quadros emocionais em que a psicoterapia não auxilia, compulsão pelo sexo pervertido, sintomas físicos, enfermidade sem diagnóstico médico claro, em grande quantidade, pressão na cabeça, você vai orar e desmaia, queimação nas pernas, dor no estômago, fisgada na coluna, quadros alérgicos. Eu já atendi gente assim, especialmente quando são ligados à ausência de perdão. Crente que não perdoa, crente rebelde. Apocalipse capítulo 2, verso 11 e verso 12, eu tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza e não é, eu colocarei ela numa cama, até ela se arrepender dos pecados. Em Números capítulo 12, Deus chama Miriam e dá uma conversa com ela e fala o seguinte, ó, você vai ficar leprosa fora do arraial por 7 dias. Você está achando o quê? Que a rebelião não traz problema nenhum para a gente. Então tá bom, então experimenta isso. Feridas que não fecham, tremedeiras. Pastor, eu estou na minha casa. Existe lugar infernizado? Vamos ver o que a Bíblia diz. Mesmo quando andar por um vale de trevas e morte,
Existem lugares em que a pessoa expulsa Deus. Gádara, onde estava o endemoniado gadareno. Você lembra o que aconteceu quando Jesus expulsa o demônio? Você lembra disso? O que acontece, gente? Jesus expulsa o demônio, o moço que estava lá se cortando com as pedras, morando no cemitério. Quem aqui quer morar no cemitério? E eu, hein? Eu não quero para lá e nunca, eu quero ser arrebatado. Que conversa é essa de morar no cemitério? É ruim, hein? O sujeito andava no cemitério, andava nu, ninguém aguentava, um violento. Aí Jesus repreende aquela legião. Aí o povo da cidade chega e vê ele assentado, vestido em perfeito juízo. O que eles fazem? Espera aí. Eles dão um cartão vermelho para Jesus. Vai embora daqui. Você veio para dar prejuízo para a gente, nossos porcos morreram. Quando a palavra de Deus, escute isso, é ignorada. Ah, não quero saber da Bíblia. Pega você com a tua Bíblia, vai embora daqui. Vai você com o teu Jesus. Quem já ouviu isso? Só eu? Quando Jesus é expulso, eu não quero saber. Quando a iniquidade é celebrada, já viu que tem gente que está celebrando a iniquidade? Gente fazendo festa em país vizinho, porque foi liberado o aborto. Já viu isso? Você acha que Deus deixa isso barato, gente? Olha para mim. Não deixa, não. Ali acontece o quê? Uma infernização do local. Então, olha Jó. O Espírito passou por diante de mim. Olha o que a Bíblia diz. Fez-me arrepiar os cabelos. Ai, pastor, estou todo arrepiado do meu corpo para o ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. A pessoa vê vultos, ela ouve vozes. Ela está em casa e fala assim, eu senti uma presença mal. O corpo dela sente. Você está pensando, o mundo espiritual que dele existe. E aqui, a Bíblia está deixando claro para mim e para você, que ele se aproxima. O que foi que tocou Jó? Vamos lembrar, gente, o que foi? Foi um espírito de quê? De desgraça. Foi um Exu tranca-rua. Ele perdeu tudo. Ele perdeu os filhos. Tinha um espírito de morte ali. Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Tinha um espírito de enfermidade. Sim ou não, gente? Ele ficou doente da planta do pé. Os piores, os mais resistentes espíritos que tem, são espíritos de enfermidade. Lucas capítulo 13, verso 10. A mulher estava enferma há 18 anos, possessa de um espírito de enfermidade. Lucas capítulo 8. A mulher com fluxo de sangue há 8 anos. Há 12 anos. O aleijado do tanque de Betesda, 38 anos. Ah, pastor, como é que o senhor sabe? Jesus falou. Veja que você está curado. Vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, a Bíblia não está brincando. A percepção, o discernimento, Jó está falando assim, eu senti o Espírito. Eu não consegui discernir a aparência, mas eu vi um vulto. Você já viu o vulto? Você já viu o vulto? Se ouve vozes, presta atenção. São sintoma, eu estou falando de ataque espiritual. Apocalipse capítulo 18, verso 2. E deu um forte grito, é um anjo. Apocalipse 18 diz como é que vai terminar tudo. Ele vai contar sobre as nações que vão se voltar sobre Israel, que eu contei aqui, é Zacarias 14 e Apocalipse capítulo 18. Caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação, diga assim, ó, morada, habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro. Tem versões que dizem todo espírito imundo. Pastor, como é que eu me livro disso? Eu me livro disso santificando a minha vida. Em Josué capítulo 7, é o dia seguinte de uma grande derrota. Eles tinham derrubado os muros de Jericó pela fé, no capítulo anterior, mas foram visitar uma cidade que estava a 3 quilômetros dali, pequenininha, e foram derrotados. Josué avisa, ó, tem coisas dentro aí, ó, contigo, na tua vida, que está fazendo você perder.
Você está cometendo, você está permitindo algo, você está dando algumas permissões. Você está permitindo alguns pecados. E não é que o pecado é cabeludo, não, gente. Pecado é pecado. É isso que ele está dizendo. Então santifique. Há coisas condenadas no vosso meio. Eu não quero que você saia em casa hoje e fale, pastor, vou fazer a fogueira de Israel hoje. Vou pegar, vou queimar tudo, porque é tudo do diabo. Não é, querido. O espírito imundo, ele precisa de pecado, iniquidade sistemática, rebeliões insistidas. A pessoa insiste em pecar. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu vir o sangue na verga da porta e nas ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas. Eu vou encerrar aqui, que eu quero orar com vocês. Você se sente oprimido? Você está na tua casa e você não tem paz. A tua vida é uma confusão. Você tem uma história que você percebe, não é possível, é uma história que se repete na minha vida, de derrotas crônicas na minha vida. Existem pecados que aparentemente não machucam ninguém, mas eles machucam profundamente você. O ciúme, a inveja, a falta de perdão, a culpa. E a pessoa se castiga ou deseja no coração dela o castigo de alguém. Pastor, não tem perdão. E a gente acha que esses pecados são superficiais, e não são. Fique em pé em nome de Jesus. Quero fazer algo diferente, eu quero chamar os pastores aqui, Marcos, João, pastor Davi, quero chamar o Cris, todo o time da intercessão, Ivete, Getúlio, Walter, Andréia, todo o time. Vem cá, Dani, vem cá à frente. Vem cá, isso, todo o time da intercessão. Pastora Fabiola aqui também. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, todos vocês. Podemos ter um louvor? Podemos ter? Sai todo mundo aqui, sai do seu lugar, é um convite, pode vir aqui, vem aqui à frente. Quero pedir que os pastores levantem suas mãos agora, sobre esse povo. Sai do seu lugar, vem cá. Vem para cá. Se estendam por aqui, você que está em casa. Nós vamos levantar nossas mãos aí para a sua casa. Queremos limpar a sua vida. O Espírito de Deus, chega um pouquinho mais à frente para todo mundo poder vir. Você pode fazer isso? Obrigado. Os pastores vão levantar mãos na intercessão. E depois que eu orar, vocês vão fazer, olhe para mim, pastores, toda a intercessão, olhe para mim. Olhe para mim a intercessão. Vocês vão colocar a mão na cabeça de cada um. E vai dizer assim: eu te livro em nome de Jesus. Você pode dizer, você está liberto em nome de Jesus. Só isso. Vocês não vão fazer orações intermináveis. A autoridade que eu tenho, agora eu coloco sobre a mão de vocês. A autoridade que Jesus me deu, eu libero sobre vocês agora. Vocês vão colocar a mão sobre a cabeça, vai dizer em nome de Jesus, você está livre agora. Amém? Quem está aqui na frente, todos vocês, fechem seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Nazareno, teu filho, com a autoridade que o Senhor deu para a tua igreja, e no nome de Jesus, eu repreendo essa noite todo espírito de pânico, todo espírito de medo, todo espírito de imoralidade, todo espírito de sensualidade, todo espírito de morte, de suicídio, todo espírito tentador, todo espírito obsessor, todo espírito imundo de opressão, eu te amarro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu dou uma voz aqui agora, para que todo espírito imundo escondido desde o ventre da mãe, escondido na consagração da avó, do avô, da bisavó, dos antepassados, todo espírito imundo aí, que está escondido, você perdeu a tua força agora, em nome de Jesus. E nós vamos colocar, Pai querido, coloca a tua mão, Senhor, sobre as mãos de cada intercessor, de cada intercessora,
Senhor Deus, derrama do teu óleo, da unção do Espírito de Deus, que veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para abrir porta do cárcere, para anunciar o ano do perdão. Em nome de Jesus, essas mãos serão colocadas sobre essas vidas, e todos os espíritos imundos, todos os espíritos das trevas ficarão amarrados, amordaçados, impedidos de reagir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Os intercessores, agora, em nome de Jesus, Pai querido, nós liberamos o poder do Senhor sobre essas vidas. Nós liberamos essas vidas de todo pecado, de toda iniquidade, de toda opressão, de toda ação maligna. Em nome de Jesus de Nazaré, nós acorrentamos todo espírito de enfermidade, todo o trabalho que foi feito de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, todo espírito imundo que se alojou nessa vida agora, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Todo o espírito de trevas que está trazendo medo, que está agoniando, que está destruindo essas vidas, todo o espírito imundo que está aprisionando na miséria, todo espírito de gafanhoto, todo espírito de falência econômica, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, toda casa que tem vivido como vale de sombra e de morte, agora é purificada. Nós lançamos o sangue de Jesus sobre os umbrais, sobre as vergas laterais. Nós anunciamos a bênção do Senhor sobre cada uma dessas vidas, sobre cada uma dessas histórias. Nós declaramos aqui o fim de todo câncer, de todo o vírus da AIDS, de todo o caroço, de todo o trabalho que foi feito para atingir os ossos. Em nome de Jesus, nós repreendemos no poder do nome de Jesus. Pai querido, nós impomos as nossas mãos e liberamos essas vidas em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Fala assim: Senhor meu Deus. Deixa isso sair da tua boca. Diga: Senhor meu Deus, eu saio daqui livre de todo o cativeiro, de toda a prisão espiritual. Eu repreendo com a autoridade que o Senhor me dá, Deus, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Eu repreendo todo espírito maligno que vem de geração em geração sobre a minha vida e sobre a minha família. Eu, em nome de Jesus, santifico a minha vida e santifico a minha casa. Levante a sua mão agora. Para onde você acha que está a tua casa? Para a direita, para a tua esquerda, para trás ou para frente? Diga assim: em nome de Jesus, eu lanço a bênção do Senhor sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre a minha vida. Eu reclamo essa noite o sangue de Jesus sobre as portas, as janelas da minha casa. Nenhum mal entrará, nenhuma praga, nenhuma arma levantada do inferno vai entrar na minha vida, porque a minha casa é de Deus e é terra santificada pelo sangue de Jesus. Eu, em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção à minha frente, à minha retaguarda, à minha direita e à minha esquerda. A minha descendência será como o pó da terra e se espalhará e será chamada de descendência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diz amém. Diz amém. Aplauda ao Senhor.